Coríntios, capítulo 4. Segundo aos Coríntios, capítulo 4. Que coisa linda, para o bom apreciador, o apreciador de boa música, se ouvir coisas tão bonitas quanto ouvimos hoje, do coral, do manancial, e devemos orar por esses ministérios e valorizar. Você podia ter uma palavra boa para o pessoal que cantou hoje, quando cruzasse com eles aí depois do culto, dizer assim: Deus te abençoe, foi uma bênção, fui abençoado. Você podia ter uma palavra boa com essas pessoas. Olha, quem canta qualquer coisa tem uma vida qualquer coisa. Você entendeu? Quem canta qualquer coisa tem uma vida qualquer coisa. Mas quem canta hinos, que tem base bíblica, teológica, o Salmo 5, um primor, meu Deus, que coisa ali, que técnica. Vocês vão ficar aqui, depois do culto, vão ficar cantando a noite toda. Pôr uma gaiola aí, jogar alpiste, vocês vão cantar para mim a noite toda. Segundo aos Coríntios 4, versículo 7. Temos, porém, este tesouro em vasos de barro, para que a excelência do poder seja de Deus e não de nós. Louvado seja o nome do Senhor. E é por tua palavra que te agradecemos, meu Deus, e pedimos que o Senhor venha se revelar a nós através da tua palavra. É o que oramos em nome de Cristo. Amém? Podem sentar-se. Tesouros em vasos de barro, essa expressão que o apóstolo Paulo usa ao escrever aos crentes da cidade grega de Corinto. Irmãos, quem ama a Jesus, ama a igreja de Jesus. Não dá para separar as duas coisas. Eu amo Jesus, mas esse negócio de a igreja são as pessoas pelas quais Cristo deu o seu sangue. É o que Efésios capítulo 5 nos diz. Somos perfeitos? Não, muito longe disso. Mas, irmãos, é uma bênção pertencer a uma igreja, frequentar a uma igreja. Tem irmãos diferentes, irmãos com personalidades diferentes, com histórias diferentes, com testemunhos diferentes. E isso tudo é uma coisa que Deus propicia para que nós possamos crescer como gente, aprendendo a conviver com pessoas. Esse é um dos privilégios que nós, pastores, temos. Um dos muitos privilégios é conviver com pessoas, ouvir suas histórias, ouvir seus lamentos, ouvir de suas vitórias, observar, isso já é até natural, observar o temperamento, o jeito de cada pessoa. A gente aprende como ser humano. Eu sei que tem aquele ditado que diz: conviver com os crentes no céu, ó que glória, conviver com os crentes na terra, isso é outra história. Eu sei que tem esse ditado. Mas Jesus não morreu por gente perfeita. Nós estamos num processo, todos nós, um processo em que Deus está trabalhando na nossa vida, e devemos ser mais pacientes, mais misericordiosos, mais bondosos, e evitar ser tão complexos, porque isso nos impede de aprender com as pessoas, de crescer com esse bicho extraordinário que é o ser humano, criação de Deus, imagem e semelhança de Deus. Nesse contato com pessoas, eu observo que algumas delas acreditam, acham que ser salvas pela fé em Jesus é tudo que elas podiam experimentar quanto à fé. É interessante. Elas não têm perspectivas nenhuma em relação ao futuro, elas não têm perspectiva nenhuma em relação ao trabalhar de Deus em suas vidas. Há muita gente no meio do povo de Deus que se vê como um povo apático, apagado, desanimado. Eu sei que a Bíblia chama Israel de povozinho, mas não é no sentido pejorativo. É uma coisa tão pequenininha e tão frágil que Deus cuida, que Deus protege, que Deus
Deus supre, que Deus alimenta, que Deus fortalece. Mas, irmãos, às vezes há crentes que se veem como um povozinho no sentido pejorativo, no sentido pior. É um povo sem expressão, é um povo sem brilho. A opção pelo evangelho para essas pessoas é uma opção fria, é uma opção pálida, não passa disso. E eu não consigo entender como é. A gente vem à casa de Deus e não se alegra, a gente vem à casa de Deus e não canta. Às vezes a gente vê esse milagre acontecendo, o camarada canta sem abrir a boca, irmão Francisco. Aliás, seja bem-vindo, viu, irmão Francisco? O senhor que estava em terras pernambucanas, tomando leite, tomando mel. O senhor que estava abençoado, semana que vem eu estou lá, se Deus quiser. Guardou, deixou lá um leitinho e um... Deixou, né? Então tá bom. Irmão Francisco, um dos tesouros da nossa igreja. Mas, irmãos, a verdade é essa. Nós não somos povozinho nesse aspecto, nós somos povo de Deus, irmãos. Somos povo do dono do universo. E não, alguém já disse que a maior igreja que já existiu no mundo era formada por 11 apóstolos e Jesus era o seu pastor e eles revolucionaram a história da humanidade. Por isso é que o apóstolo Paulo fala que nós somos cofres divinos. O apóstolo Paulo fala que nós temos dentro de nós um tesouro em vasos de barro. Somos vasos de barro, mas temos dentro de nós um tesouro. Temos dentro de nós algo muito importante, muito caro, muito precioso. Talvez você olhe para dentro de si e não consiga perceber a riqueza da sua alma, ou a riqueza em sua alma, mas ela está aí, quer você a reconheça ou não, porque a palavra do Eterno o disse. Temos dentro de nós um tesouro, para que a excelência do poder seja não nossa, mas seja de Deus. Que tesouro é esse que temos dentro de nós? Em primeiro lugar, temos dentro de nós a glória de Jesus. O texto nos diz no versículo 6, porque Deus que disse, das trevas resplandece a luz, é quem resplandeceu em nossos corações para a iluminação do conhecimento da glória de Deus na face de Jesus Cristo. Nós temos dentro de nós esse tesouro, a saber, a glória do Senhor e Salvador Jesus Cristo. Essa glória de Cristo que promoveu uma nova vida em nós. A glória de Cristo que resplandeceu em nós, como resplandeceu a Pedro, a Tiago, a João, lá no monte, provavelmente o Monte Hermon, não sabemos, mas Mateus capítulo 17, a partir do verso 2, fala que o Senhor Jesus subiu em presença desses 3 discípulos, e ele transfigurou-se ali, o seu rosto brilhava, as suas vestes brilhavam, a glória de Cristo que resplandeceu diante desses apóstolos, é a glória que resplandece em nossos corações. O versículo 6 diz, a glória de Cristo que resplandeceu no caminho de Damasco, cegando aquele soldado, aquele militar, aquele perseguidor, aquele matador de crentes, Saulo de Tarso. A palavra de Deus diz que esse homem caiu no chão da sua montaria, caiu prostrado diante de um brilho extraordinário, de uma luz que brilhou incandescente e que o deixou cego por uns dias. Atos capítulo 9, versículo 3. Essa glória, meus amados, que nos levanta para pregar o Evangelho de Cristo, para dizer que Jesus tem solução, para dizer que Cristo é a solução. Não, nós temos dentro de nós um tesouro, que é a glória do Senhor Jesus, e não podemos viver como pessoas que não têm jeito para nada, como pessoas sem expressão, como pessoas que não podem marcar positivamente a geração. Não, nós não podemos baixar o nível, nós sabemos a quem nós pertencemos, e assim deixar
que a glória de Cristo resplandeça em nossos corações. Nós íamos cambaleando pela escuridão. A palavra de Deus diz em Mateus capítulo 4, versículo 16, que aqueles que habitavam na região de sombra de morte, a luz raiou, a luz brilhou. E essa luz é o Senhor Jesus Cristo. É por isso que Provérbios capítulo 4, versículo 18, fala que a vereda do justo é como a luz da aurora, que vai brilhando cada vez mais, vai brilhando cada vez mais, até ser dia perfeito. Se você tem Cristo em seu coração, se você entregou sua vida a Jesus como seu Salvador, você tem dentro desse coração um tesouro extraordinário, você tem a glória de Cristo. Glória que no Velho Testamento é expressa pela palavra Shekinah, ou Shekinah, a glória de Deus. É interessante isso, porque, irmãos, essa palavra expressa uma ideia que o Novo Testamento expandiu. No Novo Testamento, a glória de Deus não se revela apenas e tão somente na exterioridade, mas no Novo Testamento o que somos ensinados é que essa glória de Deus em nós se manifesta através de nós. Diz que todo salvo por Cristo Jesus é templo do Espírito Santo, é casa de Deus. E eu já passei por essa experiência, e outros crentes já passaram também. De estar diante de pessoas que lidavam com magia negra, com coisas das trevas, e a presença de um crente ali incomoda. A presença de um crente deixa as pessoas inquietas, porque há um servo, há uma serva de Deus, e dentro desse servo e dessa serva de Deus está a glória de Jesus. A glória de Cristo que gera consequências extraordinárias em nós. A glória de Cristo em nós mostra que a vida não precisa ser pálida, não precisa ser sem graça, que o crente por Cristo Jesus deve ser alguém relevante, porque ele carrega dentro do peito a glória de Jesus. A beleza de Cristo tem que ser vista, irmãos, no nosso rosto, nas nossas posturas, na nossa maneira de viver, nas nossas palavras. A glória de Jesus precisa ser vista. Um corinho antigo que cantávamos, vamos cantar? Essa igreja internacional cantando. Que a beleza de Cristo se veja em mim, toda sua admirável pureza e amor. Solte sua voz. Ó, tu chama divina, todo meu ser refina até que a beleza de Cristo se veja em mim. Louvado seja o Senhor. É a glória de Cristo que faz com que a nossa vida não seja pálida, não seja sem graça. É a glória de Cristo em nós que nos faz optarmos pelo melhor de Deus para a nossa vida e não pelo pior do que o mundo nos oferece. A glória de Cristo nos transforma. Segundo aos Coríntios capítulo 3, versículo 18, diz que todos nós, com o rosto descoberto, refletimos de glória em glória a imagem de Jesus e somos transformados de glória em glória. É quando a vida nos dá golpes duríssimos que nos prostram. Mas vem essa glória e nos põe de pé de novo. Vem essa glória e nos anima de novo. Como eu, você também passa por situações que te deixam tristes, que te deixam chateado. Mas a palavra de Deus diz no versículo 8 e 9 de 2 aos Coríntios 4. Em tudo somos atribulados, mas não angustiados, perplexos, mas não desanimados, perseguidos, mas não desamparados, abatidos, mas não destruídos.
Essa é a nossa posição em Cristo Jesus. Por quê? Porque essa glória acaba nos fazendo como a fênix. Na mitologia grega, a fênix que morria, mas depois ela ressurgia, mais viva do que nunca, resplandecente do que nunca, e assim é o servo de Deus. Eu me lembro quando eu estava com o pastor Josué, na viagem que nós fizemos para fora, e no retorno, os Estados Unidos estavam em recessão. Era o início do governo Obama. E um brasileiro radicado lá, negociante, veio conversando conosco. E a gente falando da situação que aquela nação estava vivendo. O índice de desemprego tão alto, a crise econômica, a inflação e tudo mais. E aquele homem olhou para nós e disse assim, olha, mas não se engane, Estados Unidos é Estados Unidos, a gente vai se levantar. Eu lembro dessas palavras. No final do mandato de Obama, os Estados Unidos estava numa situação financeira extraordinária, economia equilibrada, eles levam a sério, eles são muito disciplinados, e o país se ergueu novamente diante da crise. Mas nós não confiamos na nossa técnica, nem na nossa sabedoria. Nós sabemos que quem ergue a mão para se estender a nós e nos levanta é o Senhor. Por quê? Porque nós temos dentro de nós a glória de Cristo. Então não fique macambúzio. Sabe o que é macambúzio, né? Desanimar. Como aquela hiena que diz, ó vida, ó azar. Irmão, quando eu vejo alguém perto de mim assim, eu quero caçar um canto para fugir. Ó vida. Ó, azar. Tem gente que você pergunta, tudo bem? Você perguntar 100 vezes, a pessoa vai dizer, não está muito bem, não. Nunca está bom. Mas nós temos dentro de nós a glória de Cristo. Em segundo lugar, nós temos dentro de nós não só a glória de Cristo, mas temos o poder de Deus. O versículo 7 diz, temos este tesouro em vasos de barro para que a excelência do poder seja de Deus e não de nós. Você notou que não é só o poder de Deus dentro de nós? Paulo disse a excelência do poder de Deus. Quando nós vemos, lendo a Bíblia, manifestações do poder de Deus, nós observamos, inclusive em nossas vidas, manifestações do poder de Deus, coisas extraordinárias que Deus realiza e faz, e nós, porque cremos em Deus, continuamos crendo em milagres e continuamos vivendo na perspectiva da fé e que Deus realiza o impossível. Nós vivemos assim, nós esperamos por isso. Essas intervenções do poder de Deus na nossa vida. Na Bíblia, cegos enxergaram, mancos passaram a andar de maneira saudável, leprosos foram limpos, mortos ressuscitaram. Essas são expressões do poder de Deus, mas a excelência do poder de Deus só se encontra em um milagre na Bíblia: a ressurreição de Jesus. A ressurreição de Jesus é a excelência do poder de Deus. É o suprassumo do poder de Deus. É a expressão divina mais extraordinária do seu poder. A excelência do poder de Deus se manifesta em um túmulo vazio. A excelência do poder de Deus levantou Jesus daquela tumba. A excelência do poder de Deus é que se manifesta em nossas vidas através do trabalhar de um Deus vivo. Como é que eu vou ficar desanimado? Como é que eu vou ficar entregue às dificuldades da vida, prostrado por elas? Como é que eu vou ficar assim, se dentro de mim habita o poder de Deus e a excelência do poder de Deus? Como é, irmãos?
que nós vamos ficar entregues? Como é que nós vamos nos entregar à tristeza e ao desânimo? De maneira alguma. Jesus está no trono e nós continuamos servindo a este Jesus que venceu a morte. E qual é o problema que pode ser maior do que a morte? Não há para os seres humanos. Pois o nosso Cristo venceu a morte, é a excelência do poder de Deus. O versículo 14 do capítulo 4 diz: sabendo que o que ressuscitou o Senhor Jesus, nos ressuscitará também por Jesus e nos apresentará convosco. Essa excelência do poder de Deus que vai alimentando vida no nosso coração, e a gente não se entrega. A gente entende a dificuldade, reconhece a dor, mas nós não nos entregamos a ela porque nós confiamos num Deus que tudo pode. É assim. Eu vivo cada dia nessa confiança de um Deus que tudo pode. Tudo pode. Temos dentro de nós a glória de Cristo, temos dentro de nós a excelência do poder de Deus. Dentro do seu coração há um domingo de manhã. Dentro do seu coração há um domingo de ressurreição. Você entende isso? Que você pode se levantar amanhã cedo e enfrentar os seus desafios, confiado no poder daquele que ressuscitou. Você entende isso? E nós só temos de Deus aquilo que buscamos em Deus. Se eu busco pouco, terei pouco. Se eu busco muito, terei muito. Mas nós só teremos de Deus aquilo que buscarmos. E se não buscarmos nada, nada teremos. Mas dentro de você, a Bíblia diz, há a glória de Cristo e a excelência do poder de Deus. Portanto, dobre seus joelhos para orar e fale com esse Deus vitorioso que ressuscitou a Jesus, vencendo a morte de uma vez por todas, e mais, nós também venceremos um dia. Glória a Deus por isso. A nossa história não termina na sepultura. A nossa história está para além disso. Uma vida eterna, e a Bíblia diz que um dia o Deus que ressuscitou Jesus haverá de nos ressuscitar também. Às vezes, muitas vezes que fui com o pastor Josué aos velórios, né? Aí ele dizia assim, chegava ali no São Luís, ele dizia, tem muita gente nossa sepultada aqui. Aqui no Campo Grande, então, tem muita gente nossa sepultada aqui. Dizia, pastor, o senhor já pensou no dia da volta de Jesus, esses cidadianos se levantando das tumbas? Você já pensou? A glória de Cristo e a excelência do poder de Deus se revelando. A Bíblia diz que será assim, e tendo a Bíblia dito, o Senhor não mente, será assim, e assim nós esperamos e vivemos as nossas vidas nessa esperança que não morre, nessa esperança que vai além desta vida, o Senhor e Salvador Jesus. Mas em terceiro e último lugar, o verso 15 nos diz, porque tudo isto é por amor de vós, para que a graça multiplicada por meio de muitos faça abundar em ação de graças para a glória de Deus. Temos dentro de nós a glória de Cristo. Temos dentro de nós a excelência do poder de Deus, a saber, o poder da ressurreição. Mas temos dentro de nós também uma usina potencial de gratidão. O texto diz isso, que faça abundar em ação de graças para a glória de Deus.
Essa gratidão que todo crente deve ter ao seu Senhor é gratidão pelo tipo de vida que Deus nos dá em Cristo Jesus. E o que nos resta fazer, se não viver e viver por Cristo, irmãos? Tanta gente ranzinza, diz que é crente. Ó, tem uns crentes, irmãos, que até para mim, que sou crente há tanto tempo, é repulsivo o jeito que esse crente se porta, o que ele fala. Digo, meu Deus do céu, será que essa pessoa encontrou Jesus mesmo um dia na sua vida? O que nos resta fazer é viver e viver por Jesus. Ser grato a Deus pelas mínimas coisas. Eu estou pensando em chupar manga, pegando na mão e chupando manga, do pé. Você pegar um caju assim, chupar o caju. Você dá um mergulho no oceano, assim, sabe? Aquela água morna, tomara que esteja. E você dá aquele mergulho, você sai. Ai, que coisa boa. Aquele que tem a glória de Cristo dentro de si, e tem a excelência do poder de Deus dentro de si, irmãos, vive de uma maneira grata. Aí, voltando àquela viagem, 1 mês, eu fui muito privilegiado, irmão. 1 mês viajando com o pastor Josué e reverendo Williams, no motorhome. A gente ouviu falar tantas vezes daquele motorhome, aí eu conheci o bendito do motorhome. Vai para o céu aquele motorhome. E a gente lá. Aí tinha um quarto no fundo daquele motorhome, é um ônibus, né? Um quarto no fundo. Williams, o piloto, dormia naquele quarto. Aí no corredor, antes da cozinha, tinha 2 camas, uma do lado de cá, outra do lado de cá. O pastor deitava aqui, eu deitava lá. 4 horas da manhã, o pastor dizia assim, pastor, aquela voz dele que levantava os mortos. Pastor, o senhor está dormindo? Eu, não, pastor, estou não, que é isso? Eu estou nada. E a gente começava a conversar, e ficava ali conversando. Aí, quando clareava o dia, o pastor saía para escovar o dente. Aí ia para o banheiro. Que coisa! E aí, irmão, lá pelo 4º dia, o William sai daquele quarto bravo. Bravo, pense num americano bravo. E ele olha para o pastor José, que era como um filho para ele, e fala o seguinte, a partir de hoje ninguém mais canta aqui de manhã. Ele dizia, bom dia, reverendo William, o senhor acordou? Ele dizia assim, não sei, senhor, não sei. Eu só vou saber quando eu tomar o café no McDonald's. Aquela alegria. E quando ele tomava o café no McDonald's, irmão, ele rejuvenescia. Parecia que tomava alguma coisa assim, um energético, que o homem ficava 92 anos, dirigia. Mas o pastor Josué, naquela alegria. Isso, irmãos, dinheiro nenhum compra. Milionário nenhum tem. O tesouro que nós temos dentro de nós. Isso levanta a gente de qualquer depressão, de qualquer tristeza, de qualquer desânimo. Nós temos dentro de nós a glória de Jesus, meu Deus do céu. Quando você olha no espelho, veja a glória de Deus vazando através de você. Que coisa! E eu conheci na minha vida pessoas vivendo situações tão difíceis. Mas a fé deles em Deus era maior do que qualquer situação complexa. E Paulo diz, isso tudo é por amor a vocês. Ter a glória de Cristo e a excelência do poder de Deus dentro do coração de vocês. Não, eu não vou ser melancólico, eu não vou ser desanimado, eu não vou viver como se Deus tivesse morrido de jeito nenhum. Eu me recuso a isso.
Dentro de nós há a glória de Cristo. Essa gratidão é porque Cristo nos deu uma vida em Deus e também pelo tipo de confiança que Deus nos dá em Cristo Jesus. Te faz passar pela vida vitorioso, apesar dos pesares. Apesar da situação econômica, apesar dos rumos políticos que a nossa nação tem tomado, apesar da violência que é abundante no nosso... Apesar de tudo isso, nós vivemos com uma postura vitoriosa, porque nós temos dentro de nós a glória de Cristo e o poder de Deus. Versículo 17, eu vou encerrar, diz, porque a nossa leve e momentânea tribulação produz para nós um peso eterno de glória muito excelente, não atentando nas coisas que se veem, está vendo? Mas nas que se não veem, porque as que se veem são temporais, e as que se não veem são eternas. Louvado seja Deus. Nós temos que viver assim, irmãos. Viver dessa maneira. Vitoriosamente, porque pertencemos a um Deus vitorioso. Bem, sábado que vem, eu estou viajando para Recife, eu e Márcia. E a gente vai ficar um mês fora. Mas essa igreja vai continuar vibrando, porque Jesus está aqui. Essa igreja vai continuar vibrando, apoiando seus pastores que permanecerão aqui, amém? Os dois, os dois jovens pastores. A igreja vai continuar vibrando, amém ou não? Amém. Porque Jesus vai permanecer com os irmãos. E em agosto, permitindo Deus, a gente vai se ver de novo. E se a gente não se vê, vai se ver na glória, mas a gente vai se ver. Isso não tenha dúvida, porque dentro de nós há um domingo de ressurreição, a excelência do poder de Deus. Agora, olha que coisa, tudo isso dentro de nós, vasos de barro. Mas Paulo deixa claro que essa excelência do poder e glória de Cristo nos habitam para que Deus seja glorificado. Para que a glória seja de Deus e não do barro. Aí é a ironia das ironias. Porque como barro nós somos frágeis, nós somos cambaleantes, nós temos nossas dificuldades e limitações, porque somos barro. Mas a excelência do poder de Deus e a glória de Cristo brilham em nós. E nisso, Deus é glorificado. Amém, meus irmãos? Então, faça careta para a tristeza nessa vida. Faça careta para as adversidades dessa vida. Eu sei que não é fácil, mas dentro de você é um tesouro. Então, viva as realidades espirituais que esse tesouro te traz. Que Deus nos ajude. Que Deus nos abençoe. Não estou nem sentindo febre mais. Você já pensou que coisa boa? Louvado seja o nome de Jesus. Você podia orar comigo agora. O poder não é seu, mas está em você. A glória não é sua, mas está em você. Você lance mão disso na sua vida, em nome de Jesus. Erga a cabeça e vai viver vitoriosamente a vida que Jesus tem para você, abundando nela, com gratidão, com ação de graças. Nada de melancolismo, nada de murmuração, nada disso. Apenas então somente, viva para alegrar o seu Senhor, porque nele, você e eu, somos mais que vencedores. Será que tem alguém aqui, crente em Jesus, que precisa de oração? Você ouviu essa mensagem? Você está tomando decisões na sua vida? Amém. Amém, 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 amém. Glória a Deus. Na galeria, pessoas assim. Glória a Deus. Aqui no coral, será que é alguém assim?
Louvado seja o nome do Senhor. Eu estou tomando decisões de uma postura diferente frente à vida. Há mais alguém crente em Jesus Cristo? Amém, glória a Deus. Agora, tem alguém aqui que não é ainda salvo por Jesus? Você não tem certeza da sua salvação, mas você ouviu que em Cristo Jesus há esperança para a sua vida e você quer entregar toda a sua vida a Jesus como seu Senhor e como seu Salvador. Faça um sinal. Eu não sou crente não, mas eu entendi que Jesus me ama e eu quero esse tesouro dentro do meu coração. A excelência do poder de Deus e a glória de Cristo. Tem alguém assim? Faça um sinal em nome de Jesus. Nós vamos orar por você. Alguém assim? Levante sua mão em nome de Cristo. Eu não sou crente não, mas eu entendi que Jesus me ama e eu quero a Ele entregar minha vida hoje. Há alguém assim? Faça um sinal em nome de Jesus. Então coloque-se em pé. Obrigado, Deus Santo, pela graça que o Senhor me deu de poder falar. Obrigado, Deus Santo, pela bênção de podermos olhar para a Tua Palavra, olhar para dentro de nós, enxergar a glória de Jesus resplandecente em nosso coração e a excelência do poder de Deus que venceu a morte, que está gargalhando do diabo e que garante a cada dia, meu Deus, que na nossa vida será um domingo de manhã, um domingo de ressurreição. Nós vamos cantar a primeira e a segunda estrofe de um hino. E se você foi movido por Deus, levantou a sua mão ou não, nós queremos orar por você. Deixe o seu lugar e venha aqui à frente. Nós queremos orar. Tanta gente na galeria, aqui no coral, aqui na parte de baixo. Venham à frente. Nós queremos orar por vocês.